Olá, sejam todos bem-vindos ao canal no Enem BR. Prova de Matemática Enem de 2021, prova azul, aqui com o professor Michael Gange. Vamos agora resolver a questão número 152, que diz o seguinte: para a comunicação entre dois navios, é utilizado um sistema de codificação com base em valores numéricos. Para isso, são consideradas as operações triângulo e estrela. Então, ele está definindo aí duas operações, triângulo e estrela. Definida sobre o conjunto dos números reais por x triângulo y equivale a x ao quadrado mais xy menos y ao quadrado. Então, o que ele está querendo dizer? Que x triângulo y é o quadrado do primeiro mais o primeiro número vezes o segundo menos o quadrado do segundo. E x asterisco y é igual a xy mais x, né? Então, só traduzindo, ele está dizendo que x asterisco y é você multiplicar o primeiro pelo segundo número e somar o primeiro número, ok? Bom, continuando. O navio que deseja enviar uma mensagem deve fornecer um valor de entrada B, que irá gerar um valor de saída, a ser enviado ao navio receptor, dado pela soma das duas maiores, olha aí, duas maiores soluções da equação A triângulo B, asterisco B triângulo A igual a zero. Cada valor possível de entrada e saída representa uma mensagem diferente já conhecida pelos dois navios. Um navio deseja enviar ao outro a mensagem atenção. Para isso, deve utilizar o valor de entrada B igual a 1. Dessa forma, o valor recebido pelo navio receptor será... Bom, então vamos aqui agora colocar as informações que foram dadas nessa questão. Primeiro, a forma como é definida a operação, né? X triângulo y, x ao quadrado mais xy menos y ao quadrado. X asterisco y, xy mais x. Aí eu já fiz logo uma modificação. Já que eu tenho aí o x repetindo, eu já coloquei o x em evidência. Então, o xy mais x, eu posso escrever também como x que multiplica y mais 1, ok? Então, vamos para a operação que foi justamente explicitada na questão. A triângulo B, asterisco B triângulo A igual a zero. Então, o que é que significa isso? Que nas operações, o primeiro número, né, primeira variável é A e a segunda justamente é B. Lembrando que ele informa que o B será igual a 1, ok? Então, se o B é igual a 1, vai ficar A triângulo 1, asterisco 1 triângulo A igual a zero. E eu vou agora justamente substituir na operação triângulo. Então, a operação triângulo vai ficar o seguinte, ó. A ao quadrado, porque lá na operação triângulo é x ao quadrado, o primeiro ao quadrado. Então, a ao quadrado, que é o primeiro, mais o primeiro vezes o segundo. Então, por isso que fica a vezes 1, ó. Xy, o primeiro vezes o segundo. Por isso que eu tenho aqui também a vezes 1. Menos o segundo ao quadrado. Então, por isso que eu tenho justamente 1 ao quadrado. Com isso, eu já iniciei a operação A triângulo 1. A segunda operação é o 1 triângulo A. O primeiro elemento agora é 1 e o segundo justamente é o A. Então, vai ficar 1 ao quadrado mais 1 vezes A menos A ao quadrado. Com isso, nós vamos agora apenas justamente fazer essas operações, né? Que está dentro aí dos parênteses. Então, vai ficar A ao quadrado mais A menos 1, que multiplica 1 mais A menos A ao quadrado, ok? Então, nós fizemos aí justamente a nossa operação, né? Fizemos justamente a nossa operação triângulo. Agora, nós vamos fazer a nossa operação asterisco, né? O que diz a operação asterisco? E aí vamos ver o resuminho, ó.
eu tenho x, que seria o primeiro número, que no caso é toda essa expressão aqui, ó, a ao quadrado mais a menos 1, esse aí seria o x, né? Que multiplica y mais 1. E quem seria o y? O y é a segunda expressão, 1 mais a menos a ao quadrado, ok? Então vamos substituir agora, ó. Substituindo vai ficar a ao quadrado mais a menos 1, que é o x, que multiplica 1 mais a menos a ao quadrado, ó. Lembrando que isso aqui é o y, né? Que sai justamente dessa expressão. Essa expressão aqui é o x e essa segunda expressão é o y mais 1, certo? Esse mais 1 é justamente o que já está na nossa fórmula geral dada na questão, ok? Bom, vamos agora aqui fazer a operação, ó, somar esse 1 mais 1 e temos que a ao quadrado mais a menos 1, que multiplica, né? 2 mais a menos a ao quadrado igual a zero. Bom, fizemos as operações solicitadas na questão e identificamos que nós temos uma multiplicação de duas equações, expressões, né, do segundo grau. E essa multiplicação é igual a zero. Quando eu tenho uma multiplicação de dois ou mais fatores, né, que o resultado é zero, é porque é o seguinte, ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero. Então, com isso, nós vamos resolver justamente duas equações do segundo grau separadas, ok? Então, vamos pegar aqui a primeira equação, que é o a ao quadrado mais a menos 1 igual a zero, e vamos justamente utilizar a fórmula de Bhaskara, né, para poder resolver essa equação. Nós temos, ó, menos b, então menos a, mais ou menos a raiz de delta, né, no caso aí ficaria 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que multiplica menos 1. Lembrando, né, o delta, b ao quadrado, menos 4ac, né? Dividido por 2a, no caso, 2 vezes 1. Então, nós teríamos menos 1, mais ou menos a raiz de 5 por 2, onde teríamos, né, as raízes, né? Menos 1 mais raiz de 5 por 2 e menos 1 menos raiz de 5 por 2. Vamos selecionar a primeira, né? Por quê? Porque das duas ela é a maior. Lembrando que na questão ele pede justamente que você some os maiores resultados. Professor, mas por que esse primeiro é maior? Ora, por conta justamente desse sinal de mais. A raiz de 5 não, é um valor maior do que 2, né? Quando eu tirar o menos 1, vai continuar positivo, ok? E no outro, terão 2 negativos, vai somar e repetir o sinal. Então, este primeiro aqui é o maior, tá bom? Bom, mas falta ainda calcular quem seriam as raízes dessa segunda, porque como a multiplicação é zero, ela também pode ser justamente igual a zero. Então, vamos justamente resolver essa equação agora, utilizando justamente também a fórmula de Bhaskara. Então, vai ficar menos 1, mais ou menos b ao quadrado, que é 1 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é menos 1. Lembrando, o menos 1 é justamente do menos a ao quadrado, né? Esse menos 1, vezes o c, que é 2, dividido por 2a, que é 2 vezes 1. Lembrando que justamente o menos 1 foi tirado daqui, ok? Então o a vai ficar menos 1, mais ou menos raiz de 9 por menos 2, onde eu vou ter menos 1, mais ou menos 3, né, que é a raiz de 9 dividido por menos 2, e vou ter duas raízes, menos 1 e 2. Lembrando que estamos justamente pegando a maior, e a maior é o número 2. Bom, falta agora somar, que é isso que ele quer na questão. Então vamos somar o menos 1 mais raiz de 5 por 2, mais 2, e nós temos justamente menos 1 mais raiz de 5 mais 4 dividido por 2. Bom, aqui no 2, ó, só explicando, né? Aqui no 2, eu tenho justamente essa divisão por 1. O MMC é 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Multiplicado por menos 1 mais raiz de 5,
continua menos 1 raiz de 5. E 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 2, 4. Por isso que surge justamente esse 4. Professor, o que é que está faltando para poder finalizar a questão? Fazer a operação do 4 com o menos 1, já que eu não posso mexer na raiz, porque nós não temos termos semelhantes. Então, com isso, a nossa resposta fica 3 mais raiz de 5 dividido por 2, e isso gera como resposta a letra E de Enem, ok? Continue aqui no canal no Enem BR acompanhando toda a resolução. Até mais!